Olá, eu sou João Meirelles Filho e esse é o curso de gestão ambiental no contexto amazônico. Estou com vocês nessa introdução à Amazônia, que são 15 aulas, e essa é a aula 12 de estratégia de conservação, a parte 2. Nós dividimos para ficar melhor em duas partes. Se a gente for ouvir aí um dos pesquisadores mais atuais sobre a Amazônia, sobre a importância da Amazônia, nós vamos tratar muito dele na próxima aula, Novos Rumos sobre a Amazônia. O Ricardo Abramovay, que lançou um livro que está mencionado na bibliografia, ele fala de alguns resultados positivos das áreas de conservação que a gente sempre precisa lembrar. Primeiro é a base de fortalecimento dos povos originários, como a gente bem afirmou, as terras indígenas são áreas de conservação, que contribuem para reparar os danos que lhes foram causados. E isso, obviamente, pode também fazer sentido nos territórios quilombolas. E se eles tiverem uma dimensão significativa também como áreas de conservação, como é o caso do Quilombo Gurupá, ali no Marajó, em Cachoeira do Arari. O outro resultado positivo é proteger a biodiversidade e permitindo aí remunerar os serviços ambientais. Não quer dizer que a gente até hoje não conseguimos avançar suficientemente nessa questão da remuneração dos serviços ambientais, mas é uma possibilidade na medida que há um ativo, um conjunto de ativos que podem ser valorados e que nós vamos ver alguns números daqui a pouco. E também eles oferecem geração de renda, principalmente nas unidades de conservação de uso sustentável, e tem um potencial aí de colaboração para a bioeconomia a partir de ativos da biodiversidade, da flora, da fauna. Na Floresta Nacional de Carajás, por exemplo, faz uma coleta sustentável do jaborandi, a partir de pesquisas científicas, tem um plano de manejo. Então a gente tem alguns poucos exemplos ainda, mas que demonstram a possibilidade, por exemplo, de uso sustentável de caranguejos nos manguezais, nas reservas extrativistas do litoral, do Pará e do Maranhão, por exemplo. Aqui estamos vendo a base do IBAMA, do ICMBio, lá no Parque Nacional do Jaú, no Amazonas, na bacia do Rio Negro, no Baixo Rio Negro. Então, essa questão de áreas de conservação, ela tem muitos desafios. O primeiro desafio são a invasão de áreas de conservação. O ICMBio calcula aproximadamente 5,4 milhões de hectares das diferentes unidades que ele administra que tem problemas de invasão, seja para roubo de madeira, seja gado, seja para caça, enfim, questões de invasão permanente. A outra questão é o desafio de, uma vez criada a unidade de conservação, mantê-la, não só ter um plano de manejo, ter a segurança, a guarda, mas mantê-la na sua integridade. Tem ocorrido de forma bastante recorrente no nível estadual, como em Rondônia, seriamente, e também no Amapá, ameaças nesse sentido, e na União também, por exemplo, na BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, na região do Jamanchim, na bacia do Tapajós, a desafetação de unidade de conservação, aquela área que tinha um destino, acaba indo para uma categoria mais branda e sujeitando a região a uma ocupação, uma pressão de destruição. Então isso é algo que preocupa, a questão de desafetação e mudança de categoria de áreas de conservação. Outra questão que o Tribunal de Contas da União levantou é que muitas unidades foram criadas, mas não foram feitas desapropriações, não foram indenizados eventuais infraestruturas que quem tem uma posse ali precisa, a justiça que determina isso, precisa ser pago, e só em 2013, ou cerca de 7 anos, isso foi avaliado em 7,1 bilhões, e a gente sabe de poucas unidades de conservação que essas questões foram resolvidas. Tem questões que se arrastam há 20, 30 ou mais anos, como ocorreu com o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, e muitas áreas que a gente tem um histórico aí bastante lento de solução dessas questões de indenização, o que torna bastante frágil o manejo dessas áreas. E, por fim, há programas importantes, como o programa ARPA, e que apoia aí o manejo, a sustentabilidade de mais de 114 unidades de conservação da União,
né? Esse programa foi iniciado em 2002 e abrange aí uma área de 59 milhões de hectares, é o maior programa do mundo que é apoiado, mas é um programa que no momento tem sido questionado a sua importância, a sua relevância. Avançando nas áreas protegidas, se a gente olhar as terras indígenas, a gente já olhou um pouco essa questão, né? Elas têm uma participação importante, mas elas estão restritas a alguns lugares. Tem regiões como na Amazônia Maranhense, no sudeste, na região leste do Pará, leste do Tocantins, que a presença de unidades de conservação de terras indígenas é muito pequena ou até inexistente. No Marajó não há unidade de conservação. Ao longo das várzeas, se a gente observar, somente próximo às divisas aí com Peru, Bolívia, que nós vamos ter áreas de terras indígenas. Então, porque foram áreas bastante ocupadas no período colonial republicano, na primeira república, imperial e primeira república e segunda república, e tiveram dizimados os grupos indígenas daquela região. Mas ao mesmo tempo, como a gente viu, são os índios que mantêm a maior conservação na Amazônia, que isso tem pesquisa científica reiterada essa questão cada vez maior. E se a gente olhar as terras indígenas, entre as suas principais ameaças estão o garimpo, né? A invasão para retirada de madeira. Isso de madeira ocorre no sul do Pará, ocorre no Maranhão, ocorre em diversas outras regiões, e algumas regiões sofrem inclusive em função do narcotráfico, né? E há regiões onde há fazendas dentro de terras indígenas e a União tem sido muito lenta em retirar esses invasores de uma terra pública, a questão que a gente tratou há pouco. E se a gente olhar o desmatamento da Amazônia, aqui um mapa produzido pelo governo do Amazonas, né, e as terras indígenas, né, nós vamos ver que algumas terras indígenas, como no caso o Parque Nacional do Xingu, está totalmente cercado por áreas desmatadas ou uma pressão muito maior. E foi feito um estudo pelo Amazonas, que é um estudo pioneiro, né, publicado pelo Estado, né, que é sobre o valor do serviço da natureza, né, para subsidiar políticas públicas. Então o que a gente tem que olhar é que tipo de valor essas unidades de conservação, essas áreas de conservação podem oferecer, e não apenas as áreas, as unidades de conservação, mas também observar, como está aqui em amarelo, as áreas não destinadas. O que são as áreas não destinadas? A gente já tratou que são aquelas áreas que não foram designadas nem para assentamentos, nem para virarem terras privadas, nem unidade de conservação, áreas militares ou o que fosse, né? Então há um conjunto ainda significativo de áreas na Amazônia não designada, e aqui nós estamos vendo numa escala enorme, mas se a gente for numa escala menor, nós vamos observar que muitas áreas desmatadas são áreas não designadas, que não têm destinação definida, mas que foram invadidas, e há uma pressão enorme para que elas sejam reconhecidas como áreas privadas, né? E então essa é uma questão que a gente, como comentou, a questão fundiária é a base de solucionar as questões, os desafios da Amazônia. Passando por uma questão de manejo, né, toda unidade de conservação de uso sustentável precisa ter um plano de manejo. Tem florestas nacionais, nós não vamos ter tempo aqui de tratar isso com profundidade, algumas inclusive foram feitas concessões, e há inclusive empreendedores particulares realizando essas concessões e acompanhados pelo poder público, e essas concessões geralmente são sob madeira, mas também há recursos não madeireiros, principalmente como a castanha do Pará e outros recursos, mas basicamente a castanha. Nós estamos vendo aqui uma foto de um recurso pouco aproveitado, que basicamente no Pará, que são os brinquedos de Miriti, a partir da palmeira do Miriti. Se a gente olhar também em termos de recursos aquáticos, né, na região costeira, como está aqui apresentado, o caranguejo é um recurso que está na base de segurança alimentar de dezenas, talvez mais de 100 mil famílias, de alguma maneira se beneficiam da presença daquele pescado, caranguejos, camarões,
e peixes daquela região, seja para o seu sustento, seja para uma complementação de renda ou até para uma renda mais significativa, né? E aí é que precisa haver acordos de pesca, e na Amazônia há poucos acordos de pesca ainda, né? Essa é uma questão importante e que David McGrath e outros têm trabalhado bastante, mas a gente precisa evoluir muito na questão de acordos de pesca que permitiria, né, e tem resultados exemplares, como é o caso de Mamirauá, onde os acordos de pesca levaram uma exploração bem mais adequada e sustentável, né, do pirarucu, e tornou uma base de renda de centenas de famílias a partir desses acordos. Então, outra maneira que tem sido discutido em lagos como o Tucuruí, que é uma área de conservação, é a piscicultura em tanques-rede, enfim. Aí nós temos um campo enorme que pouco avançou em termos de legislação e que também pouco avançou em termos práticos, né? Na questão de áreas privadas, aqui eu vou só mencionar rapidamente, porque nós vamos tratar uma aula especialmente sobre essa questão. Se a gente somasse as áreas privadas, as APPs, reservas legais da Amazônia, a gente teria uma área muito significativa. A Embrapa fez alguns estudos, mas a gente precisa realmente avançar em compreender a dimensão e ver de que forma, na verdade, há uma conservação efetiva nessas áreas. A gente sabe que há obrigações, por exemplo, de desmatar no máximo 80%, 20%, ou no máximo 50%, dependendo do tipo de área ou da região que essa propriedade se encontra. No caso do Cerrado, inclusive, esse percentual é bem maior, já ultrapassa cerca de 65%, né? Então são questões que precisam avançar, e o que eu quero aqui colocar é que as áreas privadas podem ter um papel muito significativo como áreas de conservação, especialmente nas áreas mais desmatadas. Na região do Centro de Endemismo Belém, que é a Amazônia Maranhense e a Amazônia Paraense até o Rio Tocantins, a leste do Tocantins, é uma região com poucas unidades de conservação, especialmente unidades de conservação de proteção integral, e estas unidades, como o Gurupi, estão invadidas, assim como as reservas indígenas têm sérios problemas nessa região, e as áreas nas mãos de propriedades particulares de grande porte, ou de médio porte, ou pequeno porte, poderiam ter um papel, e precisam ter um papel de conservação, e precisam ser valorizadas, compreendidas, tratadas como corredores ecológicos, estruturadas de uma forma conjunta, e não apenas visualizar a propriedade individualmente. Então, é mais aqui um recado para a gente lembrar dessa questão, e ela vai ser tratada mais para adiante. Nesse mapa do IPAM, ele mostra também uma outra questão, que são os assentamentos, que muitas vezes a gente olha as áreas brancas, como no Norte Mato Grosso, e que foi uma maneira de ocupar, e o Mato Grosso, por exemplo, tem poucas unidades de conservação, né, proporcionalmente ao seu território amazônico, né? Rondônia tem uma grande faixa do meio ocupada pela colonização, assentamentos públicos, e as áreas cada vez mais pressionadas de unidades de conservação e terra indígena. E daí por diante. Eu acho que esse mapa nos ajuda a olhar principalmente os territórios sob pressão, que é o arco do desmatamento, desde o Maranhão, o Pará, o Tocantins, e a gente consegue ver a dinâmica dessa ocupação. E a grande pergunta que se faz: será que as unidades de conservação, as terras indígenas, as áreas de conservação das propriedades privadas são suficientes para a conservação? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento. Por fim, para completar esse quadro todo, tem algumas questões promissoras, né? Algumas temáticas promissoras, né? Uma é a questão da pesca e o manejo do pescado, que a gente já falou um pouco. O turismo de pesca é uma coisa que na Amazônia brasileira, em algumas poucas regiões, isso tem alguma força, seja ele empresarial ou de base comunitária, principalmente no Amazonas, e algumas regiões muito específicas, mas que em outros países tem sido uma forma de conservação importante dos ambientes como um todo, não apenas daquela espécie, e a pesca bem estruturada, principalmente a partir do turismo, passa a ter muito significado. Aquele peixe que vale centavos pode valer dezenas, centenas de reais como parte dessa equação da pesca.
O ecoturismo é outra questão que é pouco aproveitada nas unidades de conservação da Amazônia e nos ambientes como um todo, não apenas nas unidades de conservação. Isso a gente sabe pela experiência de diversos países na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo aqui na América do Sul e mesmo no Brasil e em outras regiões, como o Parque Nacional do Iguaçu e outros, que podem ter podem ser o grande gerador de renda dos municípios. O Bonito, por exemplo, estruturou em termos privados todo o seu setor de turismo, que hoje ele rende mais que a pecuária, né, ou equivalente, isso em poucas décadas, a partir de uma série de acordos que levaram o meio empresarial a se organizar nesse sentido. Claro que cada lugar que a gente for verificar, isso pode ser feito de uma maneira e segundo os acordos que são possíveis naquele contexto histórico, geográfico, de grupos que estão ali organizados. O turismo de base comunitária, com certeza, é um grande caminho para as reservas extrativistas, principalmente no entorno de grandes centros como Manaus, Belém, e que ainda tem um potencial enorme. Praticamente ele funciona em poucos lugares ainda da Amazônia. E da mesma maneira, a gente tem que pensar a questão dos manejos de recursos, né? A gente sempre pensa manejo de madeira, mas a castanha, os óleos, como andiroba e tudo mais, podem ter uma dimensão muito significativa. Estudos feitos ali no Xingu identificaram, por exemplo, que um conjunto de resex ali podem render 30, 40 milhões de reais só em castanha, né? A questão é que a gente não visualiza o todo, então isso não vira uma política pública, então é preciso avançar nesse sentido. Mais recentemente está se compreendendo a importância das abelhas, da polinização como serviço ambiental, e que é preciso manejar esse recurso, né, faunístico, assim como também é possível manejar outras faunas, como é o caso de quelônios, que são as tartarugas, outros mamíferos, para outros fins também. Indo por fim a questão de serviços ambientais, e essa é uma questão que a gente precisaria tratar num outro momento, pela sua dimensão, mas eu quero deixar apenas 2 recados aqui. O World Resource Institute, que vem tratando bastante disso, calcula, por exemplo, que só a retenção de carbono na Amazônia pode gerar valores inimagináveis que o Brasil ainda não... E o próprio contexto de legislação não se estruturou para isso, e a nível mundial ainda é um mercado nascente, mas que pode ter sentido e pode ser a forma de financiar a conservação da floresta. Isso já tem muitos anos de tentativas, mas ainda não é algo significativo, né? E se a gente for aos serviços ambientais, e obviamente nós estamos falando de um conjunto grande de serviços, conservação da água, dos ventos, da umidade, dos solos, a gente pode, e aqui é um esforço do WRI também, de tentar valorar esse serviço, e essa conta está em dólares por hectare por ano. Claro que se a gente pensar na Amazônia como um todo, esses números ficarão números gigantescos, né? Então o importante é que a gente enxergar os diferentes serviços. O serviço hidrológico, aqui também está olhando a contribuição da Amazônia a outros biomas, por exemplo, abastecendo o centro-sul do Brasil, o norte da Argentina, do Paraguai, com umidade para a sua agricultura, né? A retenção de nutrientes no próprio sistema, né? A regulação da dinâmica do clima local, do ciclo da água, para que a floresta, a gente já olhou bastante, ela faz parte desse ciclo, né? Ela mantém esse ciclo, senão ali seria bem mais seco, bem mais quente, haveria menos retenção da umidade por um período tão mais longo como é. A própria polinização começa a entrar aqui com uma primeira valoração, né? E há uma coisa muito importante que nós vamos tratar até na última aula, que é o valor da existência, a importância dela ser a Amazônia, de existir, daquilo acontecer e ser parte da humanidade e da história, né? E aqui, obviamente, a questão de recreação e turismo está pouco valorado, porque o Brasil ainda não achou o turismo importante. O turismo que se faz aqui poucas vezes é relacionado ao turismo de natureza, ele tem outros objetivos, que é, na verdade, como o turismo no Brasil ocorre. A gente tem um outro desafio enorme, que na COP
de Paris, uma dessas reuniões que vem sendo feitas regularmente das Nações Unidas, e naquela de Paris se consensou que era preciso haver um grande esforço de restauração florestal, e o Brasil se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares. Claro que esse é um desafio enorme, na medida que, se a gente comparar a área plantada do Brasil, e aí nós estamos falando de área plantada basicamente de espécies exóticas, eucalipto, pinheiros, e claro que é uma pequena parte de espécies nativas, muito inferior a esse número, está próximo de 8 milhões de hectares. Então, restaurar 12 milhões de hectares é um investimento enorme. Porém, e há gargalos enormes, aí é preciso ter metodologias, tem que ter semente à disposição, mudas, gente especializada, capacidade de monitoramento, e ter um sistema de pagar por serviço para que isso se mantenha, né? Então, mas pode ser um caminho de geração de renda através de viveiro, como nós vemos aqui num pequeno viveiro comunitário. Tem vários ganhos aí, e essa é uma questão que precisa ser tratada fortemente, e que existe já uma aliança pela restauração da Amazônia que começa a tratar disso, unindo órgãos públicos como o Museu Guild, organizações da sociedade civil, empresas que estão na área de interesse florestal, como a Suzano Papel e Celulose e outros, né? Enfim, então nós temos aqui esse esforço de contar para vocês a questão de conservação, mas de uma maneira um pouco diferente, que não está preocupada tanto em dados e números, tentar refletir sobre os diversos aspectos da conservação. E aqui eu fiz uma pequena menção a algumas obras importantes, né? O Márcio Aires e colegas foram fundamentais quando pensaram corredores estratégia de conservação na Amazônia, e ele foi um dos fundadores de Mamirauá e Anamã, que são aquelas áreas de conservação no Médio Solimões, e depois a própria criação do Instituto Mamirauá, que é um órgão federal de pesquisa que saiu desse processo, né? Como comentei, a WRI tem feito estudos, esse é um estudo bastante importante, da onde eu retirei aqueles dados. O Amazon, o ISA tem feito estudos, né? Eu tenho um livro que trata, fui coordenador desse livro, o capítulo da Amazônia, que trata da parte privada, nós vamos tratar disso também numa outra aula. E há, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, o WWF é uma ONG que tem tratado disso em diversas publicações. Alguns artigos recentes que eu deixo aqui também, todos eles estão acessíveis na internet, né? E acho que é uma área que nós temos bastante mapa, tem sites para pesquisar. Claro que num nível mais geral, se a gente tem muitas regiões que essa questão não é coberta suficientemente. Bom, eu acho que é essa a nossa aula 12 de conservação, e até a próxima aula 13 sobre os novos rumos para a Amazônia. Muito obrigado.